Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo análise do jogo Cuiabá 1, Bahia 1. Dois times medíocres, dois times horríveis, dois times não se sabe qual é pior. Fizeram um espetáculo, um show de horrores. Um show de horrores na Arena Pantanal. Que jogo horrível que desempenharam os dois times. E o 1-1 ficou de bom tamanho para os dois, só que esse 1-1 é horrível para os dois times. Ninguém sai beneficiado. Me parece que o Bahia não tem condições de entrar para a zona de rebaixamento. Mas se não começar a ganhar, uma hora cai. E aí, para subir, meus amigos, vai ser um drama. Duas equipes terríveis, Bahia jogou pouco, Cuiabá não jogou muito mais, mas o Cuiabá foi melhor, pelo menos no primeiro tempo. Pelo menos no primeiro tempo o Cuiabá foi melhor. Claro, não teve grandes chances, não teve, enfim, não teve aquela chance que se diga quase gol certo. Mas a verdade é que Bahia faz campanha de rebaixado, time que não produz, time apático, time desorganizado. E aí está a participação de Renato Paiva. Renato Paiva, em 6, 7 meses de Bahia, não consegue dar um padrão tático para esse time. Ademir horrível, né? O goleiro não mostra segurança, o Marcos Felipe. E pensar que foram investidos 100 milhões de reais para montar esse elenco. Tem muito time por aí, pelo Brasil afora, que não gastou nem metade disso e está jogando muito mais. Está jogando muito mais. Eu dou um exemplo aqui. O Grêmio é segundo colocado do Brasileirão e não gastou 100 milhões de reais. Ou vocês pensam que Suárez custou um rio de dinheiro? Não custou. Tudo é negociação, foi mal montado esse elenco. E o Renato Paiva não ajuda também. Essa que é a verdade. Mas o importante é que não perdeu. Poderia ter sido pior, né? Saiu perdendo. Gol de pênalti aí do Daverson. Depois teve o gol contra no segundo tempo do Alain Empereur, que salvou o Bahia de sofrer uma derrota na Arena Pantanal. Então, importante que não perdeu fora de casa, né? Chaves, mal de novo. Não sei por que tanta insistência nesse rapaz. Chaves, 18 milhões de reais investido muito mal. Muito mal. Perdidão, deu pênalti. E o outro lado, o André também não foi muito melhor, não. O André também não rendeu pela direita. Todo perdido em campo, e a pergunta que fica, como que ele pode ser lateral da seleção brasileira sub-20? Eu não entendo isso, cara. Olha o futebol que esse cara apresentou hoje. Everaldo também entrou muito mal, enfim, foi um jogo horrível do Bahia. E o Renato Paiva, sinceramente, sem condições, né? Será que o Grupo City não está vendo isso? Não está analisando o trabalho desse rapaz? 7 meses, 6, 7 meses, e sem um sistema tático definido, Bahia desorganizado, um amontoado dentro de campo, cada um correndo do seu jeito, não há uma unidade dentro de campo, um mínimo de organização possível, e foi salvo aí por um gol contra. Salvo por um gol contra. Foi um verdadeiro, repito, show de horrores o que se viu hoje na Arena Pantanal. Tanto por parte do Bahia, quanto por parte do Cuiabá. Time sem vontade de ganhar, né? 1-1 que ficou ruim para os dois. 1-1 que ficou horrível para os dois. O Paiva entrou com 3 zagueiros, 3 volantes e 2 atacantes isolados, sem saber o que fazer porque a bola não chegava. Esse é o esquema que Paiva treinou durante a semana e começou o jogo.
Bahia apático, Bahia completamente improdutivo. E assim, Bahia e Cuiabá ficaram no 1-1, seguindo próximo aí da zona de rebaixamento, podendo cair a qualquer momento, né? Daverson abriu o placar de pênalti e Alain Pereu marcou contra no segundo tempo. O Dourado, que dominou o primeiro tempo e abriu o placar aí com gol de pênalti marcado aí por Daverson. E na segunda etapa o Alain Pereu marcou contra e aí deu um certo fôlego ao time tricolor baiano, que se tornou um pouquinho mais ofensivo, mas não o suficiente para conseguir a virada na Arena Pantanal. E com o resultado, a equipe segue aí próximas da zona de rebaixamento, né? O Cuiabá é o 13º com 16 pontos, o Bahia aparece em 15º com 13 pontos. 2 a mais que o Goiás, que abre o Z4 e enfrenta o Santos na Vila Belmiro no domingo. Os próximos jogos, Cuiabá e Bahia voltam a campo no próximo domingo, no Castelão. O Dourado enfrenta o Fortaleza às 16 horas e um pouco mais tarde, às 18h30, o Tricolor de Aço pega o Atlético Paranaense na Arena. Mas, antes disso, o Bahia tem o Grêmio em Porto Alegre, por outra competição, a Copa do Brasil, decidindo a vaga aí para semifinais. A bola rola às 19 horas de quarta-feira na Arena do Grêmio. Portanto, o Bahia terá domingo, segunda e terça para se preparar para um jogo decisivo contra o Grêmio em Porto Alegre. Joga na quarta, aí depois tem quinta, sexta e sábado para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em Curitiba, jogo dificílimo pelo Brasileirão. E depois tem o Corinthians em casa, jogo dos desesperados, em que quem vencer, sei lá até lá se o Bahia já não vai estar na zona de rebaixamento, né? Porque enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa o próximo jogo, e a outra vai ser contra o Corinthians. Poderão estar os dois na zona de rebaixamento, inclusive. O Corinthians pode entrar nesta rodada ainda para a zona de rebaixamento. O Bahia parece que se salvou nesta rodada, mas se salvará na outra, só Deus sabe, porque com esse futebolzinho que o Bahia está apresentando, não dá para confiar. Foi o que eu vi de Cuiabá 1, Bahia 1. Futebol medíocre das duas equipes, mas o Bahia tem que melhorar e muito. Reforços deverão chegar aí na janela de transferências e quem sabe com esses reforços que esperamos que sejam de qualidade, o Bahia possa melhorar aí e dar um salto na tabela de classificação. Porque do jeito que tá, meus amigos, a torcida não merece tanto sofrimento assim. Muito obrigado pela audiência, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. Beijo no coração e fique com Deus.